Reforço surpresa no Vasco da Gama, o primeiro pedido do técnico Fernando Diniz, mais confirmado do que nunca. Além disso, também tem informações importantes com relação a Felipe Coutinho, tá, torcedor vascaíno? As coisas estão andando e logo o martelo será batido sobre o futuro do jogador. Tem também novidades sobre a questão da 777 Partners, tá? Mais um capítulo dessa novela que já dura aí algum tempinho entre o Vasco e a empresa norte-americana. Você aí terá pela frente um boa noite gigante, bastante agitado, movimentado e, é claro, né, com muitas informações e novidades para fechar esse dia de sábado com as últimas notícias do nosso Vascão. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, com muita informação e novidade. E o Boa Noite Gigante, que é exatamente esse vídeo que você aí está assistindo agora. É o último vídeo do dia, fechando com chave de ouro o dia aqui do canal do Gigante Vasco. Então, você aí, amigo torcedor vascaíno que está à procura aqui dentro do YouTube de um canal que fale de Vasco, te informe, te mantém sempre informado, não perca tempo, corra aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Além disso, também curta, compartilhe, venha fazer parte aí da nossa família. Show de bola, vascaíno! Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco nesse último vídeo do sabadão. E rapidamente aqui com vocês, eu quero falar sobre uma situação envolvendo o 777 Partners, a questão da SAF Cruz Maltina. Por quê? Porque na parte da tarde, no vídeo que eu postei aqui, o Fala Gigante, que é sempre o segundo vídeo do dia, eu falei sobre a questão contratual do Vasco da 777, e sempre é um assunto que gera muitas dúvidas. E eu vi o comentário de vocês, muita gente me perguntando sobre a questão da FGV, o que tinha acontecido, porque não teria entendido. Mais uma vez, o processo da FGV é a arbitragem, ela foi adiada. E eu ouvi muita gente perguntando, Lucas, o que é arbitragem da FGV? Eu não entendo nada sobre esse tema. Então, gente, nesse Boa Noite Gigante eu vou separar aqui os minutos iniciais para rapidamente falar sobre isso, tá? Explicar, contextualizar e já a gente vai entrar no assunto Coutinho e desse reforço importante, esse reforço surpresa. A arbitragem da FGV, ela será fundamental para definir quem será o sócio majoritário da SAF Cruz Maltina. É importante vocês entenderem o cenário hoje que constitui o Vasco da Gama de uma forma geral, que eu acho que nem todo mundo ainda consegue entender esse raciocínio que é até difícil de ser feito, né? O Vasco da Gama lá em 2022, ele vende o seu futebol. Ele transforma-se em uma SAF, né? O Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele desassocia o seu futebol e cria uma empresa. Então, a partir de 2022, o Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama era uma coisa, se tornou uma coisa. E a Vasco da Gama SAF, que era o futebol, se tornou outra. Coisas diferentes. 100% do futebol da SAF, ou aliás, 100% da SAF do futebol do Vasco era do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí veio o processo de venda, onde, através de uma assinatura, se foi vendido 70% das ações, dessa empresa aqui, da Vasco da Gama SAF, para uma outra empresa, que foi a 777 Partners. E os outros 30% dessa empresa aqui, que é a Vasco da Gama SAF, ficou com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então agora vocês imaginam, o CRVG, Vasco Associativo, Clube de Regatas Vasco da Gama está aqui, com 30% dessas ações. Os outros 70% dessas ações aqui ficaram nas mãos da 777 Partners. Esse é o cenário inicial e super importante de você entender. Entretanto, a 777 não cumpriu com o contrato, não pagou tudo aquilo que deveria ter pago ao Vasco. Só pagou 310 milhões de reais, representando 31% das ações. A 777, no português, no linguajar judiciário, integralizou, comprou, pagou por 31% das ações. Então a 777 só pagou por 31%, sendo que assinou lá em 2022 por 70%. E o Vasco tem 30%.
E os 40%? É uma dúvida. E você pode estar se perguntando agora, tá, Lucas? E os 40% não é do Vasco porque o Vasco vendeu. E também não é da 777 porque a 777 não pagou. Que loucura é essa? É exatamente isso que está acontecendo hoje. O Vasco, nem a 777, detém esses 40%, que é essencial para definir o sócio majoritário. E nesse momento, diante de uma decisão judicial em caráter de liminar, feita e aplicada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Vasco ele está controlando a SAF. Mas o Vasco não é dono da SAF. Está controlando. O Vasco não é dono, a 77 não é dono, a ICAP não é dona. O Vasco hoje é uma grande interrogação. E tudo só será definido após a arbitragem da FGV, que é super importante, até olhando para o aspecto da venda da SAF Cruz Maltina. E por que eu estou explicando isso? Porque tivemos aí, nessas últimas horas, a informação que pela terceira vez consecutiva, o árbitro indicado pelo Vasco para solucionar todo esse imbróglio envolvendo a disputa foi afastado. O Vasco indicou um, a 777 reclamou, a arbitragem da FGV aceitou. O Vasco indicou o segundo, a 777 reclamou, a FGV afastou. O Vasco indicou o terceiro, a 777 reclamou e a FGV afastou. Por quê? Pois o Vasco, representando o Vasco, indica uma parte, a 777, representando a 777, indica um outro árbitro. O Vasco já tentou o terceiro e todos esses estão sendo afastados, meu amigo torcedor vascaíno. Então a informação é essa. O processo, novamente, ele foi adiado. No fim de maio, o Vasco da Gama conseguiu manter aí, né, essa decisão envolvendo a permanência no controle da SAF Cruz Maltina, mas, amigo vascaíno, essa questão da FGV é completamente fundamental para o futuro do nosso Cruz Maltino, né? E mais uma vez a 777 consegue adiar esse processo, consegue jogar para frente e é uma preocupação, que eu tenho certeza, e eu falo aqui a vocês, enquanto não ocorrer esse julgamento da FGV, o futuro do Vasco da Gama será uma grande interrogação. Show, amigo? Então, informação importante, aí a briga entre Vasco e 777 segue acalorada no âmbito judicial. Fechou? Vamos embora então aqui para a segunda parte desse Boa Noite Gigante. Quero falar com vocês aqui sobre algo bem importante que aconteceu nessas últimas horas aí no CT Moacir Barbosa, né? Que no caso foi ontem. Esse papo, olha que legal. Essa imagem aí exatamente que tá aparecendo a vocês. Essa imagem, meu amigo, é do Coutinho e do Fernando Diniz. Pode ter certeza que se hoje o Coutinho ele tem por intenção ficar no Vasco da Gama, permanecer no Cruz Maltino, muito passa do trabalho que o Fernando Diniz está fazendo com o Felipe Coutinho extracampo, fora das quatro linhas. O Fernando Diniz acredita muito no potencial de Felipe Coutinho e quer ver um Coutinho rendendo cada vez mais dentro do nosso Cruz Maltino. E tá chamando ele para perto, tá chamando o Coutinho para ser essa liderança dentro do CT, chamando na chincha. O Fernando Diniz vê o Felipe Coutinho como uma peça muito importante para o elenco Cruz Maltino. E o contrato dele se encerra agora há pouco e houve, é claro, e tem que haver sim, uma grande incógnita também com relação ao futuro do Felipe Coutinho, porque o contrato vai agora até o final de julho, ele tem um contrato com o seu clube até o final de 26, ele está emprestado pelo Aston Villa ao Vasco da Gama. E a torcida se pergunta, o que será do Felipe Coutinho? Ele vai, ele fica? E como eu venho informando a você, amigo vascaíno, nos últimos vídeos, no momento, o caminho mais provável é que, de fato, Coutinho fique no Vasco da Gama a partir de uma rescisão contratual com o Aston Villa. E eu venho aqui, nesse Boa Noite Gigante, só para trazer a você a seguinte informação. As coisas estão andando. As negociações estão avançadas para o encerramento do vínculo contratual de Felipe Coutinho com Aston Villa a partir de uma rescisão contratual de ambas as partes, né? Uma rescisão em consenso do Felipe com Aston Villa e do Aston Villa com Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, então, tende a ficar livre no mercado após essa rescisão contratual e ficando livre no mercado assinando um novo contrato com o nosso Cruz Maltino. A diretoria vascaína, aí, de acordo com informação até do GE, nessas últimas horas mantém o otimismo de que vai continuar com camisa 10 para o segundo semestre de 2025. Então, uma informação aí bem legal, né, meu amigo vascaíno? Hoje, aí o Felipe Coutinho tem uma relação bem legal com o Aston Villa, uma relação muito interessante. As partes avançam nas conversas. O empresário dos jogadores, nesse momento, se encontra em território inglês para avançar exatamente aí
nas tratativas pela rescisão contratual. O jogador está disposto, e é uma informação até bem importante, Felipe Coutinho está disposto a abrir mão de valores para fechar com o Cruz Maltino, rescindir com Aston Villa e assinar um novo contrato com o Vasco. Ele vai abrir mão de valores que tinha para receber para permanecer no nosso Vascão. Então, antes que surja aquele discurso, que pode até surgir, o Felipe Coutinho veio para o Vasco da Gama para pegar dinheiro do Vasco. Amigo vascaíno, esqueça. Felipe Coutinho tinha um salário na Aston Villa mensal garantido de 3,5 milhões de reais. No Vasco ele recebe 1.800.000. É um salário pequeno? Não. Mas se ele quisesse dinheiro, tu pode ter a certeza absoluta que ele não viria para o Brasil. Ele ficaria na Inglaterra, iria para o Catar, faria alguma outra coisa em algum outro clube que senão no Vasco da Gama. Então, deseja de permanência e as coisas estão andando bem positivamente para ficar. E o Fernando Diniz, é claro, é um dos grandes empolgados com a questão do Felipe Coutinho. Não à toa essa imagem mais do que nunca evidencia isso. As palavras do Fernando Diniz mais do que nunca evidenciam isso, né? Porque ele até mesmo na última entrevista coletiva que deu antes dessa pausa aí da data FIFA, ele deixou muito bem claro que era um presente ter o Felipe Coutinho com ele dentro do CT Moacir Barbosa. Baita notícia, né, meu amigo? Então, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com vocês este Boa Noite Gigante, falar sobre esse reforço surpresa, amigo, pois tá aparecendo aí na imagem a vocês, cara. Olha que notícia boa tivemos nessa noite de sábado, né? Riquelme foi reintegrado ao grupo principal do Vasco da Gama. Após um longo período treinando separado, Riquelme voltou a treinar com o grupo principal do Vasco e passará a ser observado pelo técnico Fernando Diniz. O jogador de 22 anos de idade já treinou, né, nos últimos 2 dias com o elenco, hoje, sábado e ontem, sexta-feira, está treinando novamente com o restante do elenco. Fico muito feliz com essa informação. O Riquelme chegou até a ser utilizado nas 3 primeiras partidas do Campeonato Carioca dessa temporada de 2025, pelo aquele elenco alternativo, mas depois desses 3 primeiros jogos, o Riquelme foi afastado, estava treinando separado com Patrick de Luca, Manuel Capasso, mas o Vasco não achou um futuro para o jogador, um clube destino para o jogador, e exatamente por conta disso ele ficou. E ficou por lá mesmo, meu amigo. Não foi negociado, continuou treinando separado, mas no primeiro dia do Fernando Diniz no Vasco, o Riquelme fez questão de sentar do lado de fora do campo e acompanhar o treino. O Riquelme acompanhou o treino do lado de fora do campo sem participar, só para ver. E, meu amigo, pode ter certeza que o Fernando Diniz, cabeçudo que é, ele olhou ali o jogador, viu a vontade do atleta, e chamou de volta. E é claro, né, amigo vascaíno, a questão do Riquelme não é de hoje. O Riquelme e Fernando Diniz já têm uma relação. Na primeira passagem pelo Vasco do Fernando Diniz, lá em 2021, Riquelme foi uma espécie de xodó do Fernando Diniz. Está aparecendo aí na imagem a vocês, o Riquelme e o Fernando Diniz exatamente nesse ano de 2021, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela época, com a confiança aí do treinador, Riquelme atuou em 24 partidas do Vasco no ano, foi o ano em que Riquelme atuou mais por um clube profissionalmente, deu assistência importante, participou de uma forma importante e decisiva para o elenco daquele ano, recebeu até muitos elogios do técnico Fernando Diniz como um jogador extremamente talentoso e com um futuro brilhante. À época o Riquelme tinha apenas 19 anos de idade e o Fernando Diniz espera recuperar esse futebol do jogador, né? E por isso, é claro, sabendo do potencial que tem, o chamou novamente para treinar com o elenco principal. E para quem, tem muita gente que tem a memória curta, tá? Mas o Riquelme sempre foi considerado uma grande promessa da base do Vasco. Para você ter noção, com apenas 16 anos de idade, Riquelme já estava assinando um contrato profissional com o Vasco da Gama. O Riquelme, lá no ano de 2019, teve uma notícia, uma informação dada pelo GE, pelo jornalista Lucas Pedrosa. Eu vou ler a do próprio Lucas Pedrosa, que diz assim, olha, abre aspas, eu vou ler exatamente a matéria toda. O lateral esquerdo Riquelme está sendo fortemente monitorado pelo Barcelona. Os representantes do atleta têm abertura no clube e uma proposta oficial é aguardada para depois do Carnaval. O time catalão já tem ciência da multa rescisória. Real Madrid e PSG correm por fora. A multa é no mínimo de 15 milhões para o Brasil. A multa para clubes estrangeiros, no caso do Barcelona, é de 30 milhões de euros. Na época, quase 150 milhões de reais. Riquelme foi um jogador cotado para vestir a camisa do PSG e do Barcelona, amigo torcedor vascaíno. Riquelme foi um atleta cotado para ir para a Europa. Riquelme sempre foi uma joia, para você ter noção. O Riquelme, lá no ano de 2019, quando tinha apenas seus 16 aninhos, ele assinou com a empresa que agencia o Neymar, a NN Consultoria.
empresa contratada pelo Neymar, comandada, perdão, pelo Neymar da Silva Santos, o pai do Neymar, o Neymar pai. Ou seja, o Riquelme estava na empresa do Neymar, sendo agenciado pela empresa do Neymar. É só pra você ter noção de quem é o Riquelme. É um jogador que, se voltar a ter o futebol que se foi visto na base, que se esperou, o Vasco terá um baita reforço. É uma grande interrogação, meu amigo. Riquelme é uma incógnita, mas pode entregar. E se tem um moleque desse, sempre foi tratado como grande promessa, passou por seleções de base em todas as categorias e tá de bobeira no CT e o Diniz gosta muito e vê talento, por que não? E exatamente por isso o Vasco ganha essa peça importante. Tempo importante para o Fernando Diniz olhar para ele durante aí esse período. Tem data FIFA, tem parada para o Mundial e o Riquelme estará a todo vapor sendo observado pelo técnico Fernando Diniz. Show? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante desse sabadão. Já já eu tô de volta, trazendo, é claro, ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Acorda Vascão amanhã às 7 horas em ponto, tá? E eu conto muito com a presença de todos vocês por aqui. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!